Quero apenas salientar aquilo que são as propostas principais desta agenda para a inovação relacionada com a EIT, com o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia. Em primeiro lugar, uma questão de forma e depois o conteúdo. Em termos de forma, a proposta apresentada pela Comissão constava apenas de um artigo na parte legislativa que faria aprovar o que constava no anexo, e essa sim seria a agenda para a inovação. A minha opção foi, e passo a explicar porquê, foi a de colocar no articulado aquelas que penso que são as questões estratégicas centrais para podermos tratar esta agenda. E foi de colocar no articulado para salientar, fazer uma distinção entre aquilo que são as prioridades de intervenção em termos de inovação e tecnologia e depois, obviamente, fazer alterações no anexo em conformidade com essa forma. Em linhas muito gerais, o que é que proponho com este relatório? Até agora nós temos tido um instituto que tem funcionado sobretudo como a soma de 3 comunidades de conhecimento e inovação que já funcionam, da energia, das alterações climáticas e das tecnologias da informação e comunicação, e temos uma proposta da Comissão que eu apoio, de aumentar o orçamento de 300 milhões de euros para 3,2 mil milhões de euros. Eu penso que esta proposta e este aumento é de apoiar no sentido em que nós precisamos verdadeiramente de um instituto e não apenas de uma soma das 3 comunidades de inovação e de conhecimento. E para termos um instituto verdadeiramente, devemos associar também outras questões. Desde logo, o EIT é o único instrumento que permite articular de forma tão eficaz o triângulo do conhecimento, desde as universidades aos centros de investigação à indústria. Desde logo também o EIT é o instrumento que tem maior retorno, ou seja, com o financiamento público de 25%, financiamento privado de 75%, temos tido um retorno muito elevado nas comunidades que já estão a funcionar. Ou, como se diz de forma mais correta, um efeito de alavancagem, que é o que convém dizer nestes tempos. E, portanto, isso também é importante no contexto em que vivemos atualmente para poder mobilizar a economia europeia. E dito isto, portanto, é importante salientar essas questões. A adicionar às comunidades da inovação do conhecimento, e falando do EIT como um instituto mais lato, há outras dimensões que se devem acrescentar. Desde logo, uma prioridade deve ser dada à formação e ao treino, e por isso faço uma proposta de criação de um programa específico de bolsas de investigação associadas obviamente ao contexto de elaboração dos projetos e ao contexto industrial também, para o EIT, um programa específico de bolsas. Por outro lado, uma proposta concreta para a criação de emprego, ou seja, que haja um vínculo. Nós formamos jovens cientistas através dos programas associados ao EIT, devemos ter também depois uma ligação que permita que haja empregabilidade para estes cientistas, pelo menos para uma parte deles, na medida em que estamos numa altura em que a promoção do emprego e o combate ao desemprego são tão importantes e sobretudo também nestes domínios. Por outro lado, penso que devemos reforçar a participação das pequenas e médias empresas. É um dos domínios a que devemos dar maior prioridade também. Uma outra nota para dizer que devemos ter mais atenção e metas estratégicas para que os Collocation Centers, portanto as unidades onde funcionam as comunidades de conhecimento e de inovação, possam ser mais espalhadas pela Europa, obviamente valorizando aquilo que deve ser valorizado nestas comunidades, mas não apenas concentrado, como tem estado até agora, em poucos locais, em poucos países da Europa. Sei que estamos no início, mas temos que desenvolver mais e temos que alargar em termos da influência geográfica. Dito isto, e passo ao último ponto, dito isto, até agora o EIT tem sido praticamente inexistente, não só porque está a começar, mas também porque lhe falta alguns elementos para que possa ser verdadeiramente aquilo que nós queremos que seja, e que seja o polo de excelência da inovação e da tecnologia à escala europeia. E por isso, eu concordo com o argumento que foi dito aqui há pouco sobre o Horizonte 2020, que em relação às infraestruturas nós precisamos de um upgrade das infraestruturas. Eu também acho que precisamos de um upgrade das infraestruturas em relação ao EIT. E daí a proposta de ter colocado um artigo que pede à Comissão e ao EIT que estudem a possibilidade de utilizar as instalações de Estrasburgo para a sede do EIT. E passo a explicar.
Explico isto por uma razão muito simples. Hoje em dia, Estrasburgo é visto mais como um problema pelos nossos cidadãos do que como uma solução. Eu vejo o programa Horizonte 2020 e o EIT como programas verdadeiramente europeus, daqueles que têm capacidade de nos juntar novamente com um projeto europeu unificado e capaz de trazer valor acrescentado. E nesse sentido, e com o crescente que existe em termos de orçamento e com aquilo que nós devemos trazer mais para o Instituto, nós precisamos de transformar aquilo que é uma imagem negativa numa imagem positiva. Nós temos um excelente edifício de Estrasburgo, temos uma bela cidade e temos uma imagem muito negativa associada à cidade de Estrasburgo. Eu acho que se nós conseguirmos colocar Estrasburgo como a capital da inovação e do conhecimento, estaremos a fazer não só um excelente serviço à Europa, como um excelente serviço também à própria cidade. Os cidadãos hoje em dia não conseguem compreender como é que temos um edifício que é ocupado apenas 3 dias e meio por semana. Nós temos que ter respostas para isso, não podemos continuar apenas agarrados a propostas do passado, temos que ter um olhar de futuro. E foi nesse sentido que esta proposta foi apresentada, no sentido que para o futuro nós precisamos associar uma imagem concreta, ter uma marca concreta, que é a marca da inovação à escala europeia. E enquanto decisores políticos não devemos ter medo de fazer propostas concretas, devemos ter antes a coragem de pensá-las à distância daquilo que é o futuro que imaginamos para a Europa em termos de inovação e em termos de conhecimento. E, portanto, em vez de lutarmos contra ele, devemos apostar no futuro da inovação e da tecnologia na Europa e penso que essa é uma tarefa que devemos responder. Muito obrigada. Thank you very much. Muito obrigado. Eu deixei ultrapassar um pouco o seu tempo de palavra porque concordo com as suas sugestões. Se isto significar, pelo menos, que não temos que continuar a ir para Estrasburgo. Os meus colegas franceses vão certamente ouvir estes meus comentários.